Ter símbolos de geometria sagrada em casa funciona? Então, quer dizer, tem gente que coloca símbolo debaixo da água, na parede, debaixo da cama, enfim. Ter esses símbolos, tem algum fundamento nisso? Como usar essas mandalas? Como ativar essas Certo. mandalas? Bem, para mim as mandalas, a gente estava até conversando, são apenas frequências, né, que se traduzem em formas geométricas, e como essas frequências funcionam como programas, elas conseguem, de alguma forma, programar o nosso ectoplasma, ou seja o ectoplasma físico, quando nós estamos com a pessoa presente, seja o nosso ectoplasma mental, quando a gente pensa em uma pessoa e pode ativar uma mandala, um símbolo de Reiki, ou seja também astral, quando a gente está num campo astral atuante, seja consciente ou inconsciente, E ou na também, auto-aplicação? e na auto-aplicação também, né? A gente vai usar vários ectoplasmas, né? Quando a gente se auto-aplica, está usando a energia física, mental, astral, espiritual, todas elas. Então, perfeitamente a gente pode usar. E dentro da minha linha de trabalho, não precisa iniciação para usar uma mandala. Claro que precisa conhecimento, a pessoa tem que saber do campo, tem que saber como funcionam os meridianos, tem que saber como funcionam os chakras, tem que saber do campo magnético, tem que saber um monte de coisas, tem Já que tem que saber. estudar. Tem que estudar geral, óbvio, né? Óbvio que tem que fazer isso. Os cursos que são feitos, né, são para isso, para a pessoa aprender, né? E os livros que são escritos são para as pessoas lerem, aprenderem, enfim. Mas não Exato. necessariamente precisa vincular isso a uma história mística. Por isso que eu falo, não precisa de iniciação para exercer o conhecimento, para usar nossos dons espirituais que já estão intrínsecos dentro da gente. E as mandalas correspondem a uma frequência e essas frequências têm uma programação. A gente está falando sobre frequências de onda e está falando de geometria sagrada. Então, ou seja, quando a gente vê uma mandala, quando a gente vê uma geometria sagrada, ela tem uma frequência correspondente. Todo mundo aqui já deve ter visto, se não viu, procura agora no YouTube, no Google. Aquela pessoa que está emitindo uma frequência para aquele quadradinho de areia, e conforme os hertz que ela vai guiando, vai fazendo um formato diferente. Né? Essa é a melhor explicação. É sensacional, esse vídeo é sensacional, né? Porque conforme ele vai mudando a frequência em hertz, ou seja, ciclos de onda por segundo, o formato, ou seja, vai fazendo uma geometria diferente. O que aquilo quer dizer? Quer dizer que uma frequência X que é emitida forma uma forma mesmo. Tem uma geometria, uma forma geométrica, física, que você consegue observar. E a mandala o que é? É o contrário disso. Ou seja, você faz um desenho geométrico que capta uma frequência X que vai servir para um propósito Y que você quiser. Então, por exemplo, eu quero igual a gente está falando de limpeza. A primeira coisa é limpar, que você estava falando, né? Seja autolimpeza ou limpeza em que você estiver eventualmente atendendo. Mas vamos aqui, a maioria aqui não é terapeuta, então vamos falar da gente mesmo. Então, quando a gente pega uma mandala, que na verdade é uma geometria sagrada, que contém uma frequência específica, e a gente aplica em nós mesmos. E aí, gostaria que você falasse também um pouco dessa aplicação. Né? O que a gente está fazendo? A gente está chamando essa frequência, está sintonizando com essa frequência para que essa frequência faça o propósito dela, né? Que seja então a limpeza de miasmas, elementais, ou formas de pensamento, enfim, N coisas. A mandala, na verdade, é uma frequência ou um programa. Eu costumo falar que no linguajar de hoje é um aplicativo. Ele tem funções. Então a gente clica no aplicativo, tá? Abre o aplicativo e se você conhece bem as funções do aplicativo, você tira proveito daquilo. Sim. Então você vai poder usar um percentual, né, usufruir 100%, 80% das funções que esse aplicativo tem. Se você nunca usou esse aplicativo, né, está começando a usar, você vai começar a clicar nele e vai aos poucos descobrindo as funções que ele tem. Então eu poderia comparar o percentual de uma mandala com isso ali, né, de alguma forma. Então, essas mandalas são frequências, muitas vezes que a gente não consegue entender muito bem essa geometria, ou talvez entenda uma parte do que elas representam, um todo, então fica difícil falar em percentuais. Eu acredito que a gente use,
minimamente a função dessa mandala. E que na medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento, no funcionamento do universo quântico, da geometria sagrada, na medida que a gente vai estudando e voltamos novamente ali, que eu tenho os elementos para o entendimento, né, a respeito do que é a física, a mecânica quântica, ou que de tudo que diz respeito a isso, eu vou ir tirando o melhor proveito daquilo, tá? Isso digamos assim, um aspecto. E outro aspecto está ligado à índole do ectoplasma que a pessoa tem, ou seja, as emoções, os sentimentos e a vibração dessa pessoa. Então, eu defendo uma coisa, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um gradiente amoroso muito grande, uma pessoa sumamente amorosa, mas você não tem muito conhecimento dessas coisas, perfeitamente pode usar essa mandala, ativar, e ela, como um programador, vai passar a programar teu campo, programar teu ectoplasma que já está vibrando dentro de uma frequência legal, e tu, mesmo não tendo feito nenhum curso, nunca ter usado uma mandala, não tendo a menor ideia que uma frequência, que é uma geometria sagrada, aquela mandala funcione muito mais, tenha um efeito muito mais poderoso que uma pessoa que já estudou tudo isso, que sabe tudo isso, que já fez muitos cursos em iniciações, mas o gradiente amoroso dela ainda não está dentro de uma frequência como essa outra pessoa tem. Então, disso aí, eu tiro um grande ensinamento. Nunca a gente deve subestimar outra pessoa, nem nunca deve se subestimar. Então, nós temos dois aspectos de uma história, que o gradiente, a qualidade do ectoplasma entra um pouquinho, como tu falou, Fábio, do cuidado, desde a alimentação, no corpo, a mente, o espírito, tudo isso, tá? E entra um pouco a própria índole da pessoa. A pessoa já tem uma índole, já tem uma energia vital, tem a ver com a quantidade de ectoplasma, é como quando a gente diz assim, nossa, a pessoa tem, né, tem uma pilha que não acaba nunca. Então, normalmente essas pessoas têm muito ectoplasma, têm bastante energia que podem doar, etc, etc. Mas o cuidado é fundamental, né? O cuidado desse ectoplasma é fundamental. Então, a mandala, ela vai funcionar de acordo à frequência da pessoa, de acordo à qualidade do ectoplasma e de acordo ao conhecimento que ela tenha de como ela funciona e do que ela representa. Veja que são três coisas, três aspectos, né? Não é assim, é tão fácil, mas são três aspectos importantes que nós temos para trabalhar ali. Então, quanto mais eu trabalho esses três, conhecimento, frequência e cuidado, obviamente eu vou passar a fazer com que esse percentual que eu uso dessa mandala vá crescendo cada vez mais. Sim, potencializa, né? Se potencializa. Muito Então, bom. seria mais ou menos. E na autoaplicação é a mesma coisa, porque ela vai ser diretamente proporcional àquilo que eu vibro, aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho, né? Obviamente que é isso também. Mas no autoatendimento, isso aí tá tranquilo, porque sou eu comigo mesma, né? E eu consigo, de alguma forma, assim, independentemente de como esteja, não esteja, a gente consegue se administrar melhor, obviamente, essa quantidade de energia e trabalhar e melhorar. Porque aí já entra outro propósito, a autoconscientização da pessoa, né? São coisas que a gente se trabalha e que só nós conseguimos mudar na gente. E aí entramos em outro, né, em outro território, né, também do conhecimento, da expansão, enfim, de vários pontos ali. Não, ter símbolos de geometria sagrada em casa funciona? Então, quer dizer, tem gente que coloca símbolo debaixo da água, na parede, debaixo da cama, enfim. Ter esses símbolos, tem algum fundamento nisso? E como usar essas mandalas? Como ativar essas mandalas? Eu vou responder as duas perguntas em uma só colocação. As mandalas funcionam a partir do momento que existe um veículo que possa levar a sua frequência. Então, por exemplo, a água é um veículo. Então, a pessoa pode programar a água com uma mandala. Veja só que interessante. No momento que eu tenho vamos supor que eu tenho um quadro na parede que é uma mandala, certo? Talvez ela por si só, ela esteja exercendo uma frequência. Mas no momento que eu olho para aquela mandala, eu coloco atenção naquela mandala, ou seja, minha energia está ali, né? Aquela mandala começa a funcionar instantaneamente. Então, assim, se, por exemplo, se existisse um planeta Terra, não tivesse pessoas na Terra, só tivesse mandalas aqui, elas talvez não teriam
a força e o propósito que elas têm a partir de que existe um observador e uma mente pensante que olha para aquilo. Tá? Então, vai depender muito do que a pessoa acredita. Então, por exemplo, vejam só, claro que tem algumas mandalas que carregam uma energia, uma frequência que a gente pode determinar dentro de uma polaridade negativa. E existem algumas outras que determinam uma polaridade positiva. Mas, por exemplo, se eu não sei daquilo, que essa mandala é negativa, vamos supor, e olho para ela e aquilo, pode olhar, né, para aquela figura e eu sentir, não sei, qualquer coisa, nada que me chame, mas também não me incomoda. Aquilo pode ter uma influência no meu campo, mas se eu souber que aquilo é negativo, olhar para aquilo, né, colocar essa energia, aquilo vai começar a funcionar. Tá? Então, depende muito do observador. Então, as mandalas valem se ter nos ambientes, né, aquelas que são consideradas dentro de um campo de frequências positivas, elas vão se trabalhar o ambiente, vão trabalhar o elemento ar, vai trabalhar talvez a água, vão emitir uma frequência. Tá? Mas não esqueça que a própria pessoa que potencializa a eficácia dessas mandalas, tá? Como ativar elas? Né? Justamente, né, no momento que eu olho para ela, que eu me conecto com essa mandala, que eu sei para que ela funciona. E se tem um mantra, eu falo mantra. E se tem uma imagem, eu fico olhando para aquela imagem e faço um decreto, ou falo, quero ativar as propriedades dessa mandala no meu campo, no ambiente, no meu corpo, sei lá, no meu chakra, aquilo vai ser direcionado para aquilo. E eu vou cutucar na mesma história. Quem tem a faca, o queijo, e a tábua na mão somos nós, porque somos nós que direcionamos, somos nós que conseguimos que aquilo funcione realmente, somos nós, tanto consciente como inconscientemente, que fazemos que aquilo seja potencializado e que aquilo se torne aquilo que nós queremos que seja. Tá? Então, pode existir N símbolos, N mandalas, e outra, tem uns que carregam já, né, uma egrégora. O que é uma egrégora? Um campo mórfico, uma informação, deixar com uma série de coisas que, de alguma forma, quando a gente olha para aquilo, também se conecta com aquilo. Então, tem muitos símbolos, muitas mandalas, muitas imagens, que também pode ser comparado a uma imagem, muitas imagens que já tem, mas já tem porque a gente já conhece, já sabe como são, então a gente acaba se conectando àquilo. Tá? Então, concluindo, pode usar mandalas legais, pode colocar na parede, pode colocar uma camiseta, pode colocar embaixo do travesseiro, pode perfeitamente, pode deixar pequenininha, né, colocar no carro, tudo aquilo que a pessoa sintonize. Eu acho muito importante isso, aquilo que a pessoa olhou para aquela figura e achou bonito, no mínimo, ou gostou, sentiu alguma coisa, mas não porque alguém falou que era legal para isso ou é legal para aquilo. Tá? Eu acho que tem que existir uma sintonia com aquela imagem, com aquela frequência, né, que no fundo é uma frequência. E aí a pessoa pode usar tranquilamente, não tem problema nenhum. Se a pessoa quer potencializar, então segure na mão a imagem e olhe para aquela imagem e comece a concentrar energia. Lembre que quanto mais a gente pensa numa coisa, mais potencializa ela. Então, seja um pensamento, seja um sentimento, seja uma emoção, ou seja o funcionamento de uma mandala também. A frequência, quando bate na matéria, gera uma forma geométrica. Esta forma geométrica também faz o contrário, ela capta uma frequência. Então a mandala, então esse desenho, o que a Karina faz? A Karina sintoniza uma frequência e desenha a geometria dessa frequência que ela está captando. E quando você pega uma mandala da Karina e olha lá, e a Karina colocou lá limpeza embaixo, e você mentaliza limpeza, e olha para aquela mandala e pensa limpeza, dá o comando, você está potencializando aquela frequência de limpeza que está sendo sintonizada no seu subconsciente, né, através daquela mandala que você está enxergando. Esse mesmo princípio é usado pelo governo secreto para comandar a gente, para baixar a nossa vibração. É a mesma coisa, só que eles usam pro fim deles. Quer dizer, logo de empresa é usado para isso, aquela mensagem subliminar nas televisões, nos anúncios. Quer dizer, são conversas com o subconsciente. Né? Nós não estamos percebendo conscientemente, mas o nosso subconsciente está lendo tudo, está sabendo de tudo. Né? E quando a gente pega a mandala conscientemente, aquela mandala está conversando com a gente, captando aquela frequência e potencializando aquilo que a gente quer. Como que a gente
utiliza uma mandala. Primeiro, a gente vai pegar uma mandala, então, que a gente sabe do que se trata, né, Karina? Confia, de uma fonte confiável, sabe o que, né? Vai lá, estudou, viu que é aquilo, pegou aquela mandala, coloca a sua intenção, e aí, quanto mais tempo, mais intenção daqui, né? Quanto mais intenção daquilo, olhando para aquela mandala, mentalizando, né? E eu mencionei lá no começo da live que para a gente começar a plasmar alguma coisa são 18 segundos de mentalização. Qualquer coisa na vida que a gente pensa por 18 segundos. Então a gente mentalizando, a gente começa a criar aquilo. Uma coisa que eu queria tocar também, Karina, o poder da nossa imaginação, né? Quando a gente fala, por exemplo, vamos mentalizar, por exemplo, o escudo. Tem lá uma mandala de escudo, por exemplo. Aí você vai lá, olha para a mandala de escudo de proteção, tem lá o mantrinha, você fala o mantra, mentaliza e tudo mais, e ao mesmo tempo você vai pensando como se tivesse um campo de força, né? Na verdade, tu vai potencializar isso e vai direcionar, vai ajudar essa mandala a fazer aquilo. Mas eu vou quebrar um pouco, como é meu costume, né? Quebrar os conceitos. E falar o seguinte, todas as pessoas podem fazer mandalas, tá? Porque assim, nós temos que partir de um princípio que aí vai o estudo de filosofia, de física, de química e, sei lá, tudo que a gente foi pesquisando da história da humanidade, dos antigos símbolos, né, que existem, tanto para manipular, né, como tu colocavas, né, como aqueles que vieram para, de alguma forma, despertar, gerar sinais. Então, a pessoa tem que entender que isso atua no nível inconsciente, não é no nível consciente, assim como a gente vai ver a mandala entrando no campo da gente, rodopiando em volta do nosso... Na verdade, isso aí a gente não nem vê, nem sente nada. Então, como não é palpável, fica difícil a gente usar a imaginação justamente para isso. Então, assim, eu acho que imaginar, todo mundo consegue imaginar. Né? Quando a gente diz, imagine uma banana, todo mundo consegue imaginar uma banana. Então, assim, se você já conhece uma mandala e diz, imagina agora a mandala de proteção, e a pessoa já viu, né, no mínimo, tem uma imagem fotográfica dele. Então, já com isso, já basta se sintonizar, né, com aquela forma, aquela figura. Então, para entender realmente o funcionamento de como isso pode atingir até um nível espiritual e físico da pessoa, obviamente que no nível espiritual, astral, ela interage muito mais rapidamente que aqui no físico, obviamente. Tá? Nós temos que entender que o universo é matemática, é geometria. E que a geometria sagrada é a linguagem do universo. Isso. Não tem outra, a gente só tem que entender isso. E que o universo é fractal. E um fractal é geometria perfeita. Né? Então, essa fractalidade existe em tudo, absolutamente tudo. Então, que a mínima, um fractal, é uma estrutura matemática na qual a sua mínima forma, a mínima parcelinha é idêntica ao todo. Então, primeiro, a pessoa tem que entender essa fractalidade, essa geometria, essa linguagem, essa estruturação da vida, da criação, para entender depois como códigos que nossas mentes, totalmente truncadas e limitadas por uma consciência física, podem chegar a captar uma linguagem desse tipo. Então, é muito complicado para isso. E eu relutei muito, porque para mim aquilo era uma viagem, totalmente, era uma coisa assim que eu olhava para aquilo e não fazia sentido nenhum, até que comecei a entender e a compreender como elas funcionavam dentro dos campos das pessoas. Então, tem uma coisa importantíssima. Vocês têm que saber que essas mandalas, na autoaplicação, né, lembrem que são aplicativos que têm uma função. Vocês têm ectoplasma, que é um veículo. Né? Então, essa função é uma frequência determinada por um propósito X. Eu preciso agora de um lugar no meu campo aonde essa mandala venha a ser inserida. E nessa inserir essa mandala, nós temos nossos chakras, que são vórtices de energia. Ou vou falar mais fácil, são entradas de USB. Todo mundo sabe que é uma entrada de USB. Tá? Então, a gente vai colocar esse pendrive, vai colocar essa informação, tá? E vai entrar dentro do campo da pessoa, ou da gente mesmo. Tá? Então, o que acontece? Não entra dentro desse campo a mandala, o desenho, a forma geométrica, as florzinhas que ela tem, as coisinhas que ela tem, não entra. Entra o ectoplasma de quem está ativando, programado com essa frequência. E aí, esse ectoplasma, ou essa energia, vamos falar de energia cósmica, vital, como vocês queiram, é a que vai viajar pelas malhas magnéticas do indivíduo ou da gente, levando essa informação a todo o nosso campo.
dependendo da forma como a pessoa faça isso, dependendo do conhecimento, a qualidade do ectoplasma, né, dependendo da intenção que a pessoa tenha, sei lá, aquilo tudo que eu falei, a índole, etc., aquilo vai chegar mais ou vai chegar menos, vai funcionar mais ou vai funcionar menos, mas sempre vai funcionar, tá? E para fechar esse conceito, tem uma coisa muito importante. Eu posso criar minha própria mandala. Eu não gosto de falar de que eu canalizo, porque, na verdade, está muito banalizado isso. Não é verdade, eu não canalizo nada. Simplesmente, eu tiro informação da nuvem. Porque na nuvem da Terra tem muita informação. Então, a gente pode acessar, todo mundo pode acessar informação da nuvem. Todo mundo, tá? O que eu faço? Dentro do meu conhecimento, porque eu trabalho dentro ou seja, estudei para isso, né? Dentro de uma área que me levou a conhecer a geometria espacial, a geometria, né, sagrada, enfim, tudo aquilo, eu codifico dessa forma. Tem pessoas que codificam cantando, né? Com um mantra, uma frequência, tem pessoas que codificam no decreto, tem pessoas que só pensam, sei lá, cada um vai codificar a linguagem do universo de uma forma diferente. Então, a pessoa pode, sim, fazer um desenho dentro do que ela se inspire na hora, para quem estiver ali nessa área artística, e colocar uma intenção naquilo. Então, se eu coloco uma intenção de limpeza naquele desenho, ele vai funcionar como uma frequência de quê? Limpeza. Se eu faço um desenho, né, uma mandala, dentro de uma forma geométrica, onde nós temos um círculo, né, dentro do plano, né, dentro de um desenho plano, ou uma esfera, coloco ali uma série de elementos, Sim. aquilo, se eu colocar a intenção de que aquilo vai limpar meu campo, isso vai limpar meu campo, e eu vou voltar novamente a empoderar, né, de tudo aquilo que nós temos, que é o poder espiritual, mental, criacional, de fazer o que bem entender. E isso o que as forças, né, as elites têm medo. Exato. Porque muitos deles não têm esse poder. Isso tem que ficar bem claro. E esse momento é um momento importantíssimo para que vocês entendam que nós temos esse poder e que essas forças não têm. Então, para dominar a humanidade, eles têm que fazer muitas coisas, criar muitos conflitos, criar muitas histórias para prender a nossa mente, as nossas ideias e para direcionar nossa energia, nosso ectoplasma para o medo. Eles criam programas para isso, tá? Porque eles não têm a mesma força e poder que nós temos.